alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Boa tarde, povo abençoado de Deus, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa quaresma, hoje 29º dia, caminhando com São José para a nossa conversão, para a conversão da nossa casa, da nossa família. Nós queremos nos unir à Sagrada Família, a São José, a Virgem Santíssima e ao nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos nessa quaresma uma grande mudança de atitudes, uma grande mudança de comportamento, uma mudança concreta de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós que conhecemos pela mensagem do anjo, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Canta comigo, louvando ao Senhor, exaltando o glorioso São José. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, meus irmãos, que estamos juntos, caminhando firmes nesta quaresma com São José, crescendo a cada dia mais na vida espiritual, na prática das virtudes, na vida de oração e na penitência. Que bom que estamos firmes aqui, unidos em oração. E hoje, o nosso livro, querido livro São José, esposo da Santíssima Virgem, ele nos diz algo muito bonito na página 162. Olha só o que ele diz. Deixa eu pegar o título aqui na página anterior. Ele diz: Graça e ciência em São José, o crescimento contínuo de São José na graça. E olha o que diz esse parágrafo na página 162. O crescimento habitual de São José na graça seguia o curso ordinário a todos os homens. A graça aumenta em nós conforme o grau
de nossa correspondência. A primeira coisa que ele fala é algo muito concreto da teologia católica. A graça aumenta em nós conforme o grau da nossa correspondência. É assim a dinâmica da fé. Deus, ele nos dá a sua graça, ele nos ama, nos dá o seu Espírito Santo, nos chama a uma vida de santidade. E o que é a fé? A fé é uma resposta, é um corresponder à palavra de Deus, à graça de Deus. Ora, São José não perdia ocasião alguma de corresponder aos fortes e doces convites da graça, e fazia, cremos, com todo o vigor de sua alma. Aqui existe algo que eu preciso demais aprender de São José. Interessante isso. Ele não perdia nenhuma ocasião de corresponder aos fortes e doces convites da graça. Todas as ocasiões do dia a dia de São José, ele as transformava em uma correspondência à graça de Deus. Por falar em palavras mais simples, São José não perdia tempo para ser santo. A todo momento ele estava inclinado a viver na graça, a fazer a vontade de Deus. E não pense você que viver assim significa ser um monge enclausurado o tempo todo rezando, que nem os monges vivem assim. Não. São José é pai de família. Eu sou pai de família. Talvez você que está aqui comigo é pai de família ou mãe de família. Temos nossos afazeres. Temos tantas coisas do dia a dia. Eu vou te contar aqui, olha, deixa eu lembrar. Hoje, eu passei a manhã inteira trabalhando com as coisas da internet, do projeto Academia da Fé. Estou agora gravando essa live, depois eu vou almoçar. Falando, além disso, que de manhã cedo eu ainda cuidei da minha bebê, dei mamar, troquei fralda, cuidei dela um pouquinho, depois botei para dormir mais um pouco. Trabalhei a manhã toda, estou fazendo live, daqui a pouco eu almoço, vou fazer outra live com a minha esposa. Depois vou trabalhar a tarde inteira. Às 18 horas vamos rezar o terço aqui em casa. Depois ainda vou ter que trabalhar hoje, vou estender um pouco mais para a noite de trabalho. Hoje eu estou com uma carga de trabalho bastante cheia. Mas no meio termo eu vou lanchar, eu vou cuidar da minha filha mais um pouquinho, vou dar atenção para os meninos, eu vou dar atenção para casa. Aqui a pouco eu vou sair da live, antes de almoçar ainda vou botar uma roupa na máquina para lavar. E assim é o dia a dia de qualquer ser humano. À noite nós vamos jantar, nós temos algumas outras coisas a fazer e vou dar um pouco de atenção a mais à minha família. Hoje vai ser o dia inteirinho dentro de casa, não vou sair de casa. E vou trabalhar de casa, vou cuidar da minha família em casa, vou fazer os afazeres domésticos e não tem nada de especial nisso. A questão é como viver plenamente na graça nesta vida ordinária do dia a dia. Como? Como é possível? Bem, a gente pode se perguntar assim: como os santos conseguiram viver assim? Aí alguns vão dizer, eles viviam uma vida inteiramente devotada à oração, uma vida enclausurada com Deus. Bom, nós estamos diante do maior santo da Igreja Católica, maior de todos, ele só não ganha da Virgem Maria. São José. Ele tem uma vida um pouco semelhante à nossa, porque ele tem todos os afazeres de um cidadão comum. Ele trabalha, ele cuida da casa, ele zela pela família, ele cuida da família, ele ajuda sua esposa a cuidar daquela criança recém-nascida. Ele tem os afazeres domésticos do qual ele ajuda, ele trabalha no seu ofício de carpinteiro, ele presta culto ao templo, ele é um bom judeu e vive bem sua religião. Bem, não parece algo muito distante daquilo que eu partilhei do meu próprio dia aqui para vocês, né? Como que São José conseguia viver efetivamente cada circunstância do dia na graça? Aproveitando a graça, vivendo na graça, se enchendo e crescendo na graça em tudo que ele fazia. Como? Como é possível isso? E aí a gente se pergunta assim, na nossa vida,
Como nós temos crescido na graça. Eu não estou falando de fazer uma ou outra experiência de oração, não. Estou falando de crescimento permanente na graça. É outra história, viu? Algo maior. Eu vou continuar o parágrafo aqui para você. Olha. Não tinha ele constantemente sobre seus olhos os exemplos de sua santa esposa e de seu filho putativo, Jesus Cristo? Ora, há um princípio constante que quanto mais nos aproximamos da fonte de calor, mais participamos de sua influência benéfica. De um lado, o glorioso José gozava da conversação de Maria, virgem, toda pura e toda inflamada de caridade, e não podia senão seguir seus caminhos. Aquele que encontra uma mulher virtuosa encontra um grande bem, diz o livro de Provérbios. Aqui eu posso dizer palavra do Senhor. Olha, aquele que encontra uma mulher virtuosa encontra um grande bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provérbios 18, 22. Meus irmãos, a maneira que São José encontrou para crescer progressivamente na graça foi conviver com a Virgem Santíssima e com Jesus constantemente. Claro que, olhando desse jeito, a gente percebe que ele é um homem privilegiado porque ele conviveu com a Sagrada Família. Mas nós podemos também trazer a Sagrada Família para dentro da nossa casa, conviver com a Sagrada Família. E aqui eu vou te dar uma dica, tá bom? Você mora com quem? Sozinho, com uma pessoa, com 2 pessoas, com 5 pessoas? Como eu moro. Você pode fazer um bom exercício. Mesmo morando sozinho, você convive com algumas pessoas próximas. Ninguém vive de uma maneira plenamente isolada, isso não é nada bom. Aquelas pessoas que convivem mais perto de você. Faça o exercício de enxergar nessas pessoas Maria, José e Jesus. Eu enxergo na minha esposa Maria. Eu enxergo nos meus filhos Jesus. Eu enxergo, mulher, no meu esposo José, mesmo sabendo que são pessoas frágeis, pecadoras, falhas, mas eu preciso me esforçar. Não dizer que a minha esposa, Cristi Martins, é Nossa Senhora, mas enxergar o espelho de Maria nela, com as virtudes de Maria, com a santidade de Maria, porque eu sei que ela tem muitas coisas boas. Quando eu deixo de olhar para ela com esse olhar mariano, com um olhar de Maria, eu começo rapidamente a olhar os defeitos, os erros, os pecados, os fracassos. E isso, gente, vai virando um vício. É muito perigoso, porque vai virando um vício. E é ou não é assim dentro das nossas casas? Se nós não vigiarmos, nós começamos a olhar uns para os outros somente pelo lado negativo. E vira um vício. Eu fico viciado em olhar essa pessoa dia e noite somente pelos defeitos dela, pelas manias dela, pelos problemas, pelos pecados. E isso não é nada bom. Nada bom. É um esforço meu. Eu preciso olhar a minha esposa como olho para a Virgem Maria. E eu preciso olhar para os meus filhos como olho a Jesus. Mesmo quando eles dão muito trabalho. Eu sei que eles não são um poço de coisas ruins, de coisas negativas. Não, eles são filhos abençoados, enviados por Deus. Dons de Deus, seres humanos, batizados. Maravilhoso isso. E aí, olhando para eles como eu olho para Jesus, eu começo a purificar a minha visão. E o livro de Provérbios, como nos disse aqui o texto, diz: aquele que encontra uma mulher virtuosa encontra um grande bem. Aqui eu vou me referir de maneira um pouco explícita às mulheres, minhas queridas. O livro de Provérbios ele traz a tônica do homem olhando para sua esposa, para sua mulher, não é? Naquela cultura onde esse livro foi escrito, uma cultura 3.000 anos atrás, quase 3.000 anos atrás,
era sim uma cultura bastante machista mesmo, aonde a mulher não tinha muita voz nem muita vez na sociedade. Então era natural, comum, culturalmente falando, que se escrevessem textos colocando o homem sempre em destaque, em primeiro lugar, enfim. E aqui ele se refere diretamente à mulher. Quando o homem encontra uma mulher, ele se dá bem. Uma mulher virtuosa. Mas eu posso dizer, quando uma mulher encontra um homem virtuoso, também ela se dá muito bem, não é? E aqui a gente entende o contexto. Quando aquele que encontra uma mulher virtuosa encontra um grande bem. Aquela que encontra um homem virtuoso encontra um grande bem. Olha, mas eu digo aqui de maneira especial às mulheres, uma vez que a palavra é direcionada a vocês. Uma mulher virtuosa, ela transforma a sua casa. Escuta bem isso. Eu não estou dizendo isso com uma visão de um homem opressor que quer dizer que vocês têm que mudar e serem melhores porque a gente merece. Não, nós também temos que mudar. Mas eu quero dizer, pegando a ótica da Bíblia mesmo, da palavra de Deus, uma mulher virtuosa, ela é uma grande coluna na sua casa, ela transforma a sua casa mesmo. Eu percebo na minha vida que se a Cris errar 10 vezes, se ela cometeu 10 erros nessa semana, erros que me chatearam, que me deixaram assim agoniado, enfim. Diante desses 10 erros, um ato de virtude dela parece que ilumina toda a casa. Parece que derruba todos os erros. Essa é a impressão humana que eu tenho e estou te dando aqui. Como homem mesmo eu digo isso. Parece que um ato de virtude, um ato heróico da minha esposa ilumina toda a casa. E nós vivemos um ambiente maravilhoso de bem, de paz, de harmonia, de felicidade. A mulher tem um poder extraordinário quando ela vive as virtudes no seu lar. Independente se você é esposa, se você é filha, se você é mãe, você, mulher, tem a capacidade extraordinária de santificar a sua casa, sendo uma mulher virtuosa. E olha, uma mulher virtuosa, ela arrasta o marido. De verdade. Uma mulher virtuosa arrasta o marido para o bem e para as virtudes também. É um testemunho fortíssimo. Por que muitos casais hoje brigam feio? Quando o homem fala, você vive na igreja, não larga de rezar, a mão o dia inteiro com a mão nesse terço aí, debulhando milho, mas aqui em casa nada muda. Você continua com esse problema, com aquele outro problema, é uma briga só. Vou falar uma coisa com toda a sinceridade do meu coração. Existem brigas e brigas, né? Cada um no seu contexto, na sua realidade. Mas às vezes essa palavra que eu disse agora como exemplo, às vezes essa palavra tem um pouco de razão, viu? Quando ou um marido ou uma esposa reclama que a pessoa vive na igreja, vive rezando e em casa continua um inferno. Fique atento a isso porque às vezes é verdade, viu? Por quê? O que nós estamos aprendendo nessa quaresma? Não adianta ter os 2 pés na igreja e rezar o dia inteiro se a minha vida de virtudes não é construída. Isso não é uma conversão real. Entenda? Eu posso rezar muito, mas se a minha vida de virtudes não muda, não se constrói, a minha oração está sendo ineficaz, vazia de sentido. Eu posso rezar 2 rosários no dia passando bolinha. Você me desculpe, mas se não há real conversão de atitudes, ou seja, se não há um crescimento nas virtudes, o que minha oração está fazendo na minha vida? Imagine como é a Sagrada Família. São José, ele aproveita cada circunstância para crescer nas virtudes. Diante de Jesus, diante da sua esposa, ele olha o testemunho de Maria e é edificado. Ele convive com Jesus e é edificado.
Eu posso ser edificado por minha esposa. Eu posso ser edificado por meus filhos. Não é no grau que São José o foi, porque ele está diante de Maria e de Jesus, mas existe algum grau de edificação, sim, na nossa convivência familiar. Eu posso ser edificado pelas virtudes dos meus filhos. Às vezes eles têm algumas virtudes que eu não tenho, de verdade. Eu posso ser edificado por minha esposa, por meu esposo, porque eles têm virtudes que eu não tenho. Porque eles têm um hábito de oração, às vezes, que eu também não tenho. Então, aprendamos isso. Se nós estamos focados nessa quaresma, em crescer na caridade dentro de casa, hoje eu convido vocês a esse exercício. Enxergue naqueles que são os seus, Jesus, Maria e José. E aprenda deles. Aprenda com eles a crescer nas virtudes. Mulher, seja mulher virtuosa. Homem, seja homem virtuoso. Edifique a sua casa sobre a rocha da espiritualidade, da vida de oração e sobre a rocha das virtudes. Eu vou repetir sempre isso. Virtudes não é algo meramente humano, que eu conquisto com minhas forças e Deus não tem nada a ver com isso. As virtudes, elas estão intimamente ligadas com a vida espiritual, com a vida de oração. Quanto mais eu tenho uma vida em Deus, na oração, quanto mais eu cresço nas virtudes. Quanto mais eu busco crescer nas virtudes, tanto mais eu vou desenvolver a disciplina da oração. E uma coisa ajuda a outra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos hoje o Salmo 85. Com muita alegria, meus irmãos, nós temos caminhado e progredido firmes aqui no nosso combate diário, na nossa partilha diária da Palavra de Deus, da catequese da Igreja. Você tem percebido que essa quaresma ela tem nos levado a uma experiência interessante? Eu sou o primeiro a escutar o que eu estou dizendo, né? Nós rezamos e nós propomos orações para o dia inteiro. Mas aqui, no nosso encontro meio-dia e meio, nós escutamos a catequese. E como a formação da consciência é algo importante para o nosso crescimento da fé. Quantas vezes você percebeu a importância dessa catequese na sua vida? Às vezes a gente fica tão ligado, eu tenho que rezar mais, eu tenho que me converter, tenho que rezar mais e mais para a igreja. Mas nem passa na nossa cabeça que a catequese é um dos grandes pilares da nossa conversão. E a gente fica naquele pensamento, catequese é o que eu fiz lá quando era criança para receber a primeira comunhão e tá bom, o que eu sei basta. Será mesmo? Por isso eu digo a vocês, eu nunca parei e desejo nunca parar de estudar a palavra de Deus, a teologia católica, porque isso gera na minha vida uma conversão muito sincera. Rezemos o Salmo de hoje, o Salmo 85. Inclinai, Senhor, vossos ouvidos e atendei-me, porque sou pobre e miserável. Protegei minha alma, pois vos sou fiel. Salvai o servidor que em vós confia. Vós sois meu Deus. Tende compaixão de mim, Senhor, pois a vós eu clamo sem cessar. Consolai o coração de vosso servo, porque é para vós, Senhor, que eu elevo minha alma. Porquanto vós sois, Senhor, clemente e bom, cheio de misericórdia para quantos vos invocam. Escutai, Senhor, a minha oração. Atendei a minha suplicante voz. Neste dia de angústia é para vós que eu clamo, porque vós me atendereis. Não há entre os deuses um que se vos compare, Senhor. Não existe obra semelhante a vós. Todas as nações que criastes virão adorar-vos e glorificar o vosso nome, ó Senhor. Porque vós sois grande e operais maravilhas, só vós sois Deus. Ensinai-me vosso caminho, Senhor, para que eu ande na vossa verdade. Dirigi meu coração para que eu tema o vosso nome. De todo o coração eu vos louvarei, ó Senhor meu Deus, e glorificarei o vosso nome eternamente. Porque vossa misericórdia foi grande para comigo, arrancastes minha alma das profundezas da região dos mortos. Ó Deus,
Os soberbos se levantaram contra mim. Uma turba de prepotentes odeia a minha vida. Eles que nem vos têm presente ante os olhos. Mas vós, Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, lento para a ira, cheio de clemência e fidelidade. Olhai-me e tende piedade de mim. Dai ao vosso servo a vossa força, salvai o filho de vossa escrava. Dai-me uma prova de vosso favor, a fim de que verifiquem meus inimigos para a sua confusão, que sois vós, Senhor, meu sustento e meu consolo. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus queridos. Bendito seja Deus por mais um dia, por mais uma experiência com Deus, no 29º dia hoje da nossa quaresma. Que Deus lhe dê a graça de enxergar na sua família, naqueles que são seus, Jesus, Maria e José. Deus abençoe, fiquem com Deus e vamos juntos caminharmos firmes na virtude da temperança que estamos trabalhando essa semana, na vida de oração e na penitência. Vamos juntos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Deus abençoe.